Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Novamente o Senhor nos dá mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento para que agradeçamos ao Senhor e a sua misericórdia, pois Ele é fiel. E aqui estamos para iniciar a apresentação com vocês, mais uma live Gotas de Orvalho. Onde quer que você esteja, e a gente não sabe, a gente não tem como precisar do lugar onde você se encontra nesse momento para participar da nossa live Gotas de Orvalho. Então vai o nosso abraço para você, para a família, para os que estão com você. Nós agradecemos bastante aos que diariamente ou de vez em quando, o bom seria que diariamente nós pudéssemos estar juntos a partir das 6 da manhã, participando da live Gotas de Orvalho. Agradecemos aos que participam, aos que curtem a live, aos que compartilham na tentativa de convocar outros para participarem também e de abençoar também a outros que ainda não encontraram o gozo da vida eterna em Cristo Jesus e as bênçãos que esses momentos têm proporcionado a cada um de nós. Portanto, vamos todos nós juntos. Esse é um trabalho que não é meu. Aí você já sabe disso. E ele não terá sucesso, não terá o brilho esperado se você não cooperar, você não participar, você não compartilhar, você não comentar, porque tudo isso faz parte desse pequeno trabalho que a gente presta ao reino de Deus diariamente, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Portanto, a gente agradece a Deus e a você que está conosco todos os dias aqui na live Gotas de Orvalho. E eu lhe convoco para o momento da meditação na palavra, que deve ser um momento especial, deve ser um momento sem igual. Na live tudo é importante, desde a sua presença, para nos dar a confirmação de que você está vendo, está assistindo, participando, orando conosco, meditando conosco, até o momento que nós dizemos amém. A live é importante. Mas esse momento da meditação na palavra é muito pertinente, é muito abençoador, nos dá grande prazer saber que o Senhor continua falando conosco, nos orientando, nos avisando dos perigos, das dificuldades, dos obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia, nesta nossa vida que Ele tem nos dado e na tarefa que tem confiado a cada um de nós.
Portanto, vamos à nossa meditação. Ontem nós vimos que quando você se dispõe, quando você aceita a convocação de Deus para fazer qualquer trabalho para Ele, a primeira coisa que você deve contar, na verdade você deve estar consciente de que foi Deus que lhe convocou, de que lhe chamou e que você terá uma tarefa longa pela frente. E depois você vai contar com o desapontamento do adversário. Ele não vai gostar, ele não vai permitir, ele não vai deixar por menos, ele não vai se calar e vai tentar lhe demover do propósito que você estará determinado na realizar a obra de Deus. Isso você tenha por certeza também. Se ele se opõe, é um bom sinal de que você estará no centro da vontade de Deus. Mas é o inimigo, eu me refiro ao inimigo, porque às vezes os irmãos são muito, truculentos com os demais irmãos. Um irmão diz uma coisa, uma bobagem, e aí você já acha logo que o irmão é Satanás. Não, não é assim não. É o inimigo mesmo. Às vezes os irmãos não vigiam e se tornam instrumentos de obstáculos para o inimigo das trevas. Mas eu não me refiro àqueles que se opõem a nós, ao trabalho que estamos realizando. Eu me refiro às próprias ações do inimigo contra o trabalho que a gente está realizando. E você não pode ter os irmãos como seus inimigos. Me contaram uma historiazinha que um grupo de irmãos saiu para evangelizar e marcaram uma reunião evangelística em um determinado local, e quando estavam lá evangelizando, falando do amor de Deus, de repente veio uma chuva e a chuva prejudicou a continuidade daquela reunião. Na noite seguinte, os irmãos foram à igreja para dar o testemunho. E aí o irmão disse: irmão, a nossa tarefa de evangelizar foi muito bem sucedida. Tivemos a oportunidade de anunciar a bondade do Senhor e a sua graça, mas o inimigo quis atrapalhar. Veio uma chuva e foi necessário a gente terminar a reunião mais cedo. Então os irmãos concluíram, e isso acontece muito, a gente vê muito isso claramente, os irmãos atribuíram a chuva que Deus manda como uma ação do inimigo. E não é. Quando eu me refiro à ação do inimigo, que ele discorda, mas ele discorda mesmo, eu estou me referindo às tentações, às perseguições emocionais, eu me refiro às dificuldades que a gente mesmo enfrenta, ninguém cria. Somos nós mesmos que criamos. Às vezes começamos a pensar mal dos outros, e isso vem do inimigo. A gente pensa logo que porque os outros não acolheram de pronto
o que você está fazendo ou o que vai fazer, você imagina logo que aqueles irmãos estão fazendo a vontade do inimigo. E não é não. A sua imaginação é que é categoricamente, decididamente, obra que o inimigo coloca em nós mesmos. Então pode ter certeza que o inimigo não vai se acomodar com a sua atitude, não vai se acomodar com o chamamento que Deus lhe fez para a obra. Isso você tenha por certo. Mas ele não só não concorda, como ele trabalha de dia e de noite. E trabalha de forma rápida, momentânea, em cima do ato. É o que a gente vai ver aqui no capítulo 5 do livro do Êxodo, a partir do versículo 6. Eu sei que essa é uma história muito conhecida de todos nós, mas sei também que todos nós precisamos ler de vez em quando aquilo que está escrito no livro. Então vamos à leitura desse texto e os irmãos e amigos haverão de observar como foi que o inimigo, como foi que Faraó, inimigo da obra, inimigo da libertação do povo de Israel, procedeu. Diz assim: depois que Moisés e Arão falaram a Faraó, e Faraó já foi logo dizendo: eu não conheço esse Deus que vocês dizem que ele apareceu, o Deus que eu conheço aqui sou eu. A visão de Faraó era muito reduzida ou resumida. Ele só conhecia ele mesmo e as entidades divinas que eles usavam, acreditavam como deuses na terra do Egito. Era esse o Deus que ele conhecia. Agora aparece vocês aqui dizendo que o Deus de vocês apareceu no deserto. Está vendo que eu não vou acreditar nisso? Eu não posso acreditar nisso. Vocês estão arredando o povo para não trabalhar e dificultar a obra que nós estamos fazendo. E o povo que a gente tem aqui para trabalhar já é pouco. E vocês ainda colocam o povo a se omitir a fazer a obra. E aí o versículo, a partir do versículo 6, Faraó faz o seguinte: naquele mesmo dia, preste atenção, não demora não vai esperar. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, que era um artefato que ajudava na construção, na confecção de tijolos. E então, com a palha que Faraó dava no pé da obra, como a gente usa muito essa expressão por aqui, no pé da obra, facilitava o trabalho dos homens que estavam confeccionando aqueles tijolos. E ele disse: de hoje em diante não se dá mais. O povo vem com essa história de celebrar o Senhor no deserto, o povo vem com essa história de deixar a obra e dedicar-se a uma celebração. Então o que esse povo está querendo mesmo é malandrar. Então a cota de tijolos é a mesma e eles terão que juntar palha
em vez de ter a palha já no local do trabalho. É o que disse Faraó. No versículo 8, não ou mais exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminua a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Faraó era ele era muito didático, né? Muito didático, esperto, inteligente, mas acontece que ninguém pode apagar, ninguém pode ensurdecer o grito da liberdade. Ninguém pode evitar que corra a liberdade como a água no ribeiro. Ninguém evita. Ele disse: olha, eles estão desocupados, então tem que trabalhar mais. Agora vão ter que juntar palha e produzir a mesma quantidade de tijolos como anteriormente. No versículo 10, então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo. Assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. A ordem está dada. Afinal de contas, foi o monarca, foi Faraó, foi o rei, o Todo-Poderoso que se conhecia naquela região. Não tinha ninguém igual. Era ele mais ninguém. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então veja aí, além de não combinar com o projeto de Deus, o projeto de libertação, Faraó também começou a agir, começou a trabalhar. E foi assim de imediato. Quando Moisés e Arão deram as costas, Faraó entrou em ação. Você sabe, o inimigo é inteligente e ele não perde tempo. E especialmente hoje que a Escritura diz que o tempo do inimigo está por demais resumido. Está pouco. Então não pense que o que ele pode ou deseja fazer hoje, ele vai deixar para fazer amanhã, não. Não vai. Basta que você leia aí a história de Jó e você vai entender esse processo. Então, Satanás, o nosso inimigo, fez com Jó e com todos os demais, antes e depois de Jó. Faz com a gente hoje também, tranquilamente. E nós não somos melhores do que aqueles lá.
Se você pensa que vai fazer uma obra para Deus sem a oposição do adversário, você está enganado. É melhor você parar, pensar direitinho, imaginar, avaliar o trabalho que você vai fazer, avaliar a disposição que você tem, as convicções que lhe acompanham, para depois de tudo isso começar de novo. Não tem problema não, começa de novo. Só quem tem pressa nesse aspecto e nessa direção é o inimigo da obra. E aqui representado por Faraó, você observa como ele se movimenta com rapidez e com resultados precisos e exatos. E ele disse: não terão mais palha, mas também não deverão ter a cota reduzida. Você produz 1000 tijolos por dia, vai produzir os mesmos 1000 tijolos. Você produzia 1000 e tinha palha à sua disposição, pois agora vai ter que produzir os 1000 tijolos sem a palha. Você mesmo tem que arranjar, tem que juntar, tem que levar e produzir os 1000 tijolos de cada dia. Está compreendendo, irmão e irmã? Você acha que é fácil? Não, mas foi Deus que mandou, porque Deus mandou. As coisas vão acontecer porque Deus mandou. Vão acontecer, elas acontecerão porque Deus mandou. Agora vai depender muito de você. A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam e a gente em casa deitado se balançando e cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor e se balançando. Não vai não. Tem que sair, tem que botar o pezinho na estrada e levantar-se para anunciar. Tem que se levantar e se dispor. Vai juntar palha, vai juntar restolho, vai produzir a mesma cota. Então se lembre, além de não concordar com o seu trabalho, o inimigo vai agir e você fica perdido, querendo achar que quem está contra o que você está fazendo é o pastor. Mas não venha me dizer que você pensa que pastor, que diácono, que presbítero, que os irmãos da igreja, está tudo usado pelo diabo para se levantar contra a obra que você faz. Não venha me dizer isso, porque aí eu vou duvidar não somente das suas intenções, mas também da história que você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa. Porque Deus não faz e nem permite uma coisa dessas assim. Nós estamos vivendo num tempo de muita dificuldade espiritual, quando os irmãos querem estar na crista da onda, quando os irmãos querem estar no ponto mais alto da onda, e aí se levantam contra tudo e contra todos. A gente vê pastores mesmo fustigando o rebanho que lhe dá apoio, que, me perdoem a expressão, mas é verdade, que lhe dá de comer, lhe dá de vestir, dá de beber, lhe dá casa para morar. E o sujeito mete o sarrafo, divide o povo,
faz notório que um grupo está com ele e o outro está contra ele, divide tudo, bagunça tudo e ainda diz que é o inimigo. O inimigo é você. Não tem como ser. Enquanto isso, o inimigo está lá. É como a história de um camarada que comprou um carro velho e o diabo mandou um emissário tentar aquele homem. E quando o emissário de Satanás chegou e viu a distância, o carro velho e ele já ajeitando o carro velho, o emissário de Satanás voltou. E aí quando chegou lá, o Satanás disse para o emissário, e já foi, já cumpriu a tarefa. Ele disse, não, aquele homem já tem quem tente, não precisa mais de ninguém tentar, não. Às vezes a gente está assim, a gente faz por conta própria e acha que está tudo bem, está tudo direito, vai assim mesmo, é desse jeito. E aí coloca a culpa no diabo. O diabo está lá olhando você ser bobo. Então a gente tem que esperar em Deus, sabendo que Ele vai agir. Mas a gente tem que estar de olho no inimigo que é contra a nossa tarefa, o nosso trabalho. Então vamos lá. Você não deve nada ao inimigo da libertação, ao inimigo do livramento, ao inimigo do trabalho que você está fazendo. Você não deve nada. Portanto, você deve se acomodar e acreditar no Senhor e tocar a obra para frente, confiando na sua graça e na sua misericórdia. Amanhã a gente continua e eu lhe convido para estar aqui amanhã, 6 da manhã, participando da nossa live. Deus abençoe, mas não saia agora, vamos orar. Vamos colocar o nome dos irmãos, irmãs e amigos diante do altar de Deus. A irmã Maria das Dores Costa, a irmã Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Antônia Gomes, a irmã Ana Célia, a irmã Rita Daniel. Deus abençoe a cada uma segundo a sua bondade e misericórdia. Deus abençoe ricamente. E também nós agradecemos a todos que não temos os seus nomes aqui. A irmã Mara Rebouças, aí em Santa Cruz, Aparecida Oliveira no Carpina, evangelista João Bolso de Lima em Pau dos Ferros, Ilka Alves em Sororoca, Sila Fernandes em Apodi, Nicélia Lima em Apodi, Viana Júnior em Apodi, Maria Leide em Apodi, presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, Maria de Lourdes Fernandes em Sororoca, Jacilene Noronha aqui em Apodi, presbítero Girnaldo Andrade aqui em Apodi, Alzeneide Ercina em Sororoca, Silvia Alves em Sororoca, Eliane Gama em Apodi, Diana Souza em Felipe Guerra, Jailda Fernandes em Severiano Melo. Deus abençoe aí o pastor Vielândio e a família. Irmão Antônio Mendes em Olho d'Água da Bica, no Ceará. Deus abençoe o nosso irmão e a sua família. Antônia Amara Silva em Pau dos Ferros. Muito obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe e continue acompanhando, participando da nossa live. Arivanilza Germano em Visconde
Conde do Rio Branco, em Minas Gerais. O Germano já está trabalhando. Que bênção de Deus. Continue. Irmã Eunice Souza, aqui em Apodi, Deus abençoe. A irmã Maria Pinto, também acompanhando a nossa live. Presbítero Ednilson Diógenes, em Pau dos Ferros. Arthur Batista, pastor Arthur Batista, aqui em Apodi. Lindinete Marroque, em Martins, Deus abençoe. Edith Florencio, em Apodi, muito obrigado. Raimunda Marinho, no Rio Novo, Deus abençoe a nossa irmã e a sua família. Rosineide Moraes, em Apodi. Diana Holanda, no Encanto Moura Maia, em Apodi. Damares Gomes, em Apodi. Nicéias Gama, em Apodi. Vânia Lúcia, em Apodi. Abraão Mestre Maximiano, no sítio Poção, município de Martins. Deus abençoe. E Rosimeire Ferreira, mora em São Paulo. A Rosimeire mora em São Paulo e nós agradecemos a Rosimeire e toda a sua família pela oportunidade que tem nos dado acompanhando a nossa live. Deus abençoe e vamos continuar. Amanhã tem mais, viu? Se Deus quiser, 6 da manhã, nós estaremos aqui para mais uma live Gotas de Orvalho. Bem, agora chegou o momento da oração da fé. Vamos estar diante do altar de Deus. Pai Celestial, nós nos encontramos diante do teu altar. Queremos te agradecer, porque temos uma tarefa que o Senhor tem colocado em nossas mãos para realizá-la. Te agradecemos porque estamos certos da vocação que o Senhor nos fez, da convocação que o Senhor nos fez e da vocação que nos deu. Te agradecemos porque temos a convicção de que o Senhor está conosco e chegaremos a bom termo. A luta é grande, o caminho é longo e cheio de dificuldades e obstáculos, mas nós acreditamos que o Senhor é fiel e nos levará a bom termo. Sabemos também, Senhor, que o adversário não se conforma, o adversário não concorda, mas nós estamos certos de que a vitória vem do Senhor e da sua graça redentora. Abençoe cada irmão, cada irmã, tem misericórdia, repreende toda enfermidade, toda dificuldade. Meu Deus, apresentamos a irmã Antônia Freitas, a irmã Sula, toma em tuas mãos, toca em seu coração. O diácono Raimundo Francisco, que também necessita da tua graça e do toque divino da tua presença. Estende as tuas mãos para curar, abençoar, transformar, renovar, dar vitória, concede a alegria necessária para que assim estejamos a cada momento felizes realizando a obra que o Senhor nos confiou. Nós te pedimos, ó Senhor, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome de Jesus. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.